Convicção sem sectarianismo. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. Às vezes eu chamo programa, às vezes eu chamo podcast. É um podcast. Mas eu sou um velho habitué de rádio. Eu fiz rádio durante 20 anos. Sempre chamei Café Espiritual de programa, porque na rádio, ou no rádio, né, era um programa. Agora podcast é um novo tipo de programa. É uma espécie de Netflix para rádio, né? Ou seja, rádio que você pode levar consigo e ouvir quando você quiser. Antigamente era tudo com hora marcada, mas agora temos essa facilidade. O que a internet não faz, não é verdade? Pois é. E eu faço esse podcast. Diferente do antigo Café Espiritual, que era para todos, era assim, também numa emissora AM, né, Rádio Relógio Federal. Eu fiz durante muitos anos Bom Dia Brasil, Boa Noite Brasil, vários programas, e acabei também assumindo o programa do meu pai, que tinha sido que foi o fundador da Nova Vida, e ele fez durante, eu acho que, oh meu Deus, eu não me lembro quantos anos, ele fez muitos anos. Acho que 20 anos, Café Espiritual, e depois dele falecer, eu fiz mais 20 anos de Café Espiritual. Então, ficou o nome que a gente usa, mas não é mais o mesmo programa. É um programa agora dirigido para pastores, seminaristas e para as suas famílias. Então, mas eu estive num evento recentemente e me provocou um assunto hoje que eu queria falar, que é convicção sem sectarianismo. Nós temos que entender, denominações não são uma aberração, não constituem discórdia dentro da igreja. Pode haver discórdia em torno de certas questões e distintivos denominacionais, pode haver, assim, muita coisa ruim rolar por causa e em função de diferentes denominações. Mas eu sempre defendi que o bom batista deve ser batistão, deve ser batista mesmo, e o bom presbiteriano deve ser um presbiteriano com todas as suas convicções, congregacional, luterano, todas essas denominações, Assembleias de Deus, todas essas denominações têm origens nobres e importantes, não é? E dentro delas existe aquela coisa de igrejas se dividirem, ou um grupo sair, ou por causa de convicções, ou por outras coisas, não é? Nem sempre positivas, mas nós vemos igrejas se multiplicando, dividindo, por assim dizer, não no sentido necessariamente negativo, às vezes há um quê positivo nisto, e então crescem, cada um segundo as suas convicções. É importante que cada denominação tenha uma confissão de fé, tenha uma postura. Você não pode simplesmente ser cristão genérico. Você tem que ter um lar. E uma denominação não é uma prisão, é um lar onde você vive, debaixo do qual você anda em comunhão e em harmonia doutrinária. E muitas denominações têm regimento interno. Nós temos na Nova Vida um regimento interno, nós temos uma confissão de fé. Além do credo apostólico, que é o que define a igreja como um todo, né? O credo apostólico define a definição do que é um cristão. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio também no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, remissão de pecados, ressurreição do corpo e na vida eterna. Esse é o credo que define os contornos e os limites e a fronteira entre o que é um cristão e o não cristão. Agora, entre denominações existem nuances, mas nós temos que entender que o credo apostólico representa 99% da confissão cristã. O resto são coisas assim, se batiza como criança, credo batista. Eu sou credo batista, creio nisso. Eu defendo o credo batismo, mas se alguém que vem de uma igreja pedobatista, ou seja, que só batiza crianças, né?
entrar na minha igreja, eu não vou recusar a mesa para esta pessoa. Eu reconheço. ah, Bom, eu também estudei, né, teologia reformada, sou mestre em teologia reformada, então eu entendo os fundamentos, embora discorde, eu respeito. E nós temos que respeitar uns aos outros, nós temos que ter nossas convicções fortes, saber defendê-las, andarmos em harmonia com a conjuntura superior ou com a Assembleia Geral da nossa denominação, sermos fiéis à nossa confissão de fé. E se nós não pudermos ser fiéis à nossa convicção de fé, nós temos que escolher uma igreja onde podemos ser fiéis à convicção, às convicções que são afirmadas por essa denominação. Importante que façamos isto. Por quê? Porque isto ajuda a dar liga, a dar, fomentar união. Paulo disse e queria que nós todos falou aos coríntios que é importante que vocês falem da mesma maneira, que vocês vivam em comunhão, falando, tendo a mesma fé, cultivando este sentimento de união. E certamente a confissão não é só uma coisa sentimental, uma coisa social, mas é uma coisa confissional. É importante que nós sejamos igrejas confissionais. Mas sectarianismo questiona a própria validade da confissão de outra denominação. E quando afirma suas convicções, em vez de dizer eu creio, afirma isto é a verdade e quem discorda está em erro. Meu caro colega, todos nós erramos em alguma coisa. Se nós não tivermos humildade suficiente para reconhecer isto, então a união no corpo de Cristo é absolutamente inviável. Eu posso dizer, eu creio que a interpretação bíblica desta passagem, no que diz respeito a esta doutrina, seja esta, e eu afirmo minha crença, e eu creio nisso, mas para eu fazer disto uma prova de comunhão, eu não estou falando uma prova de adesão a uma denominação, estou falando da prova de comunhão entre denominações cristãs, denominações reais, né? Não estou falando de grupos quase cristãos ou que se dizem cristãos, não é? Catecismo se diz cristão? Não é. Não é a igreja, não é? Espiritismo é outra coisa, não é? E eles mesmos reconhecem isso, mas afirmam a Bíblia. Só que eles, ao meu entender, bom, é fora do círculo de fé cristã. Mas sectarianismo é essa incapacidade de dialogar, de aceitar e de afirmar coisas de uma maneira ofensiva e de uma maneira que agride outras denominações. Nós temos que ter nossas convicções com graça. Graça é fundamental. Não temos que abolir as nossas convicções em nome da união. Isso também, esse ecumenismo frouxo também é uma outra coisa que eu acho danoso para a igreja local e para a própria pregação da palavra de Deus. Nós temos que pregar com convicção, mas sem agredirmos outros irmãos na fé. Bom, é isto. Volto a oferecer o meu e-mail, caso você queira fazer contato, podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro @gmail.com. Ou pode pedir amizade, se você for seminarista ou pastor, pode pedir amizade pelo página do Facebook, fazer contato pelo Messenger, aquela coisa toda, né? Minha página se chama Walter Robert McAllister Jr., Walter com W, Robert McAllister Jr. E eu volto toda segunda e quinta com mais uma edição. E até a próxima. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.